Oi, tudo bem? Voltamos, mais uma aula para você. Agora falando sobre velocidade, velocidade média. Vamos lá? Aí, vamos ver o conceito de velocidade média. Mas antes disso, o que é velocidade? Tá aí uma definição um pouquinho mais formal, né? Velocidade é a razão da variação do vetor posição em relação ao tempo. Olha, uma coisa que é muito importante para você. Você tem que conseguir perceber a passagem da linguagem, né, que a gente usa o português para a linguagem matemática. Então eu coloquei colorido, coloquei velocidade em azul, coloquei o E em verde e em vermelho a palavra razão. Acompanha comigo, vou colocar coloridinho para você. Então, velocidade média. Então lá, velocidade em azul, hein? É. O que é esse é? O que ele representa na matemática? Se fosse um problema de matemática, eu colocasse lá, minha idade é 41 anos. Como que você escreveria isso em matemática? I igual a 41. Minha idade é igual. O é o igual, significa igual a 41. Então, a velocidade é, olha lá, em verde. Velocidade é razão. Razão é uma palavra muito chique para significar uma divisão. Uma divisão onde tem uma sequência lógica. Então, razão nada mais é do que o quê? Uma divisão, meu caro aluno. Palavra chique. E é muito cobrado em matemática. Às vezes, numa provinha de matemática lá do Enem, cai uma questão lá e fala assim: dê a razão entre meninos e meninas da sala. O que é no problema? Você vai calcular a quantidade de meninos, a quantidade de meninas e vai dividir os meninos pelo número o quê? De meninas. Então, eu vou pegar o número de meninos e dividir pelo número de meninas. Entendeu o que é razão? É uma palavra chique que significa o quê? Divisão. Divisão de quem? Da variação do vetor o quê? Posição. Nossa, professor, o que é isso? É o famoso ΔS. Deslocamento. Em relação a quem? Em relação ao tempo. Em relação ao tempo. Então, agora a gente vai para um exemplo. Eu vou pegar um exemplo aqui da minha região, da minha cidade. Eu moro no Triângulo Mineiro. Você pode depois olhar aí no Google, né? Minas Gerais, cidade de Araguari. Então, aqui Araguari é uma cidadezinha. Cidadezinha, o povo vai brigar comigo. Eu falei que é cidadezinha. Não, é uma cidade excelente para morar. E do lado aqui, bem pertinho, a 30 quilômetros de distância, tem uma cidade maior, que é Uberlândia. Então, aqui é um exemplo, porque aqui tem um ônibus intermunicipal, que ele sai de um município e vai para o outro. Aqui, nós de Minas, nós chamamos esse trem de coletivo, um busão. Então, qual é o detalhe? Vamos ver aí qual é o detalhe. Então, nós temos o nosso ônibus, vamos pegar o ônibus e vamos sair da cidade de Araguari e vamos para a cidade de Uberlândia. Detalhe, mais ou menos, tá? Depende. Mas mais ou menos gasta 1 hora de viagem de Araguari a Uberlândia. Colocando que da onde o ponto da rodoviária, ele anda dentro da cidade, pega a rodovia, só o trecho de rodovia é 30 quilômetros, mas ele anda dentro da cidade de Uberlândia também. Eu estou colocando mais ou menos aí que o percurso que ele anda aí é de 50 quilômetros. Pois bem, agora, olha como que são as coisas. Eu tenho tempo, eu tenho a distância, que é o deslocamento aí, o ΔS. Dá para calcular o quê? A nossa velocidade. Exatamente, vamos calcular a nossa velocidade. Lembrando, exercício de física, tá? Que às vezes por causa do PowerPoint a gente faz um pouquinho de lado. Mas exercício de física, conselho meu, faça para baixo. Você vai ver isso
quando a gente for resolver exercício, né? Já tem alguns vídeos lá para você de exercício para você treinar. Então, olha, coloque a fórmula para ir memorizando e debaixo da velocidade média, porque eu não sei ela. Debaixo do ΔS, 50 km. E debaixo do ΔS, que se você olhando para a forma é o ΔT, nós vamos colocar o quê? Tempo. E o tempo é de quê? 1 hora. E nós vamos fazer essa divisão. Olha, divisão em 50 dividido por 1. Aluno experiente já sabe que vale quanto? 50. 50 o quê? 50 km por hora. Agora, isso é velocidade média. Eu falo que velocidade média, gente, é como um saquinho de pipoca que a gente chama aqui, tem na minha região, chamado pipoca doce. A pipoquinha vermelha. Olha aí, tá aparecendo a foto da pipoca aí, gente. Tá aparecendo a foto da pipoca. O que acontece? O nome é pipoca doce, mas quem já experimentou essa pipoca, você pega uma, tem doce, pega a outra, não tem doce. E aí, professor, como que é isso? Mas em média, a pipoca é doce. Por isso que eu falo que é meio sem graça a calcular a velocidade média, porque não te dá uma noção detalhada do movimento. Como assim, professor? Vamos supor que eu entrei nesse ônibus, eu fui lá na rodoviária, entrei lá na rodoviária e estou indo para Uberlândia. Chegou no primeiro ponto de parada para pegar os passageiros, uma velhinha com andador. Demorou 15 minutos para subir no ônibus. O motorista está desesperado. O que ele vai ter que fazer na rodovia para poder chegar lá em 1 hora? Ele vai ter que o quê? Acelerar. Ele vai ter que viajar numa velocidade maior que de 50 km por hora. Mas em média, a média da velocidade média dele foi quanto? 50 km por hora. E o que significa 50 km por hora? Voltamos para o nosso slide. O que significa 50 km por hora? Significa o quê? Significa que a cada 1 hora, em média, eu ando o quê? 50 quilômetros. Então, tá aí, ó, que a cada 1 hora o corpo deslocou o quê? 50 quilômetros. Pois bem, perguntinha para você. Se o ônibus, né, viajar com a mesma velocidade média de 50 km por hora, né? Se o ônibus viajar durante 30 minutos, qual vai ser o deslocamento dele? Olha, professor, 30 minutos é meia hora. Se 1 hora ele anda 50, meia hora ele vai andar quanto? 25. É porque quando a gente está falando de velocidade média, a gente está pensando que é uma coisa que é padrão, né? Bonitinho. Isso vai ficar mais claro no movimento uniforme. Lá, realmente, ele andaria só 50 km por hora. Mas aqui a gente está tendo uma noção do que é velocidade. Então, se ele permanece com uma média, né, com a velocidade média de 50 km por hora, em 1 hora ele vai percorrer quanto? 50 km. Em meia hora, ele vai percorrer quanto? 25. Nossa, professor, nem pus na fórmula. Se você entender o que é velocidade média, o conceito de velocidade média, você não vai ter que colocar na fórmula e nem vai ter que ficar fazendo conta. Então, vamos lá. Se ele viajar durante 2 horas, se a velocidade média é 50 km por hora, isso significa que a cada 1 hora ele percorre uma distância de 50 km, em 2 horas ele vai andar quanto? Ele vai andar 100. Exatamente. A aluno experiente é outro nível, com certeza. Vamos ver mais. Unidades de velocidade. Então, o que vem ser a unidade de velocidade? Então, colocando aí para você, velocidade de crescimento de uma criança. Se você for lá no médico, né, e levar um bebezinho no pediatra, todo mês ele vai marcar o peso, a altura. Então ele começa a desenhar um gráfico, né, como que está o crescimento da criança, certo? Ele não vai medir, esse gráfico não vai medir quilômetros por ano,
porque a criança não cresce quilômetro. Então, ele vai colocar numa unidade que vai ser adequada a ele, que vai ser centímetros por ano. Lembrando que as unidades de velocidade, se você está entendendo, é sempre uma unidade de comprimento, metro, centímetro, milímetro, quilômetro, hectômetro, decâmetro, né? De por, esse por, tá vendo que eu coloquei em vermelho? E olha o português aí, ó. Por. Em falar em português, tem uma aula de interpretação de texto. O que significa por? Divisão. Então, esse por aí em português significa divisão. Então, vai ser um comprimento aí, né? Metro, hectômetro, quilômetro, qualquer um deles, dividido por uma unidade de tempo. Hora, minuto, segundo, né? Mês, ano, década, né? No caso de uma criança, o crescimento da criança, bebezinho, seria centímetros por ano. Já o crescimento do cabelo, aí as meninas estão assistindo aula, hein? Nossa, professor, o senhor está careca. O meu caso é mais lento ainda. Tá, o negócio que tá feio. As meninas ficam preocupadas, meu cabelo não cresce. Mas a velocidade de crescimento do cabelo é milímetros, 0,0 milímetros por dia. Tá? Outra velocidade, que é a velocidade que você conhece, que é comum para nós aqui no Brasil, que é do carro, do carro, moto, que é quilômetros por hora. É o que faz sentido para a gente, andar de carro quilômetros por hora. Mas existe o Sistema Internacional de Medidas, que é metros por segundo. Então, colocando contexto de história aí, né? Você imagina que teve um período que havia várias unidades, né? Então havia pés, jarda, né? E era uma loucura isso. Então, na França, eles resolveram fazer um sistema, né, que fosse um padrão para o mundo inteiro de medidas. Criou-se o metro, tá? E aí os múltiplos do metro, os submúltiplos do metro. Então, hoje, o padrão no Sistema Internacional de Medida é metros por segundo. Ok? Vamos ver se a gente pega mais um pouquinho desse conceito. A velocidade é inversamente proporcional ao tempo. A velocidade é inversamente proporcional ao tempo. Eu vou disparar a corrida aqui, tá? Vou disparar e o ponteiro do relógio também vai disparar. E observe bem, vamos lá? De novo. Professor, eu entendi que você quis dizer com inversamente, que a velocidade é inversamente proporcional ao tempo. Quer dizer que quanto maior o tempo, menor é a velocidade. Entendeu isso? Inversamente. Quanto maior o tempo, menor é a velocidade. E o hominho de cima, né? Ele gastou menos tempo. Então, por isso a velocidade foi o quê? Maior. Então, a velocidade é inversamente proporcional ao tempo. Vamos deixar mais claro. Quando o tempo é maior, a velocidade é menor. Quando o tempo é muito pequenininho, o que vai acontecer com a velocidade? Vai aumentar. Então, quanto menor o tempo, maior vai ser a minha velocidade. Então, a velocidade é inversamente proporcional ao tempo. Mas a velocidade é diretamente proporcional ao deslocamento. Então, agora nós vamos fixar o tempo, o relógio vai parar no mesmo lugar, tá? E nós vamos ver quem anda mais ou quem anda menos. Então vamos lá, ó, disparando. O que aconteceu aqui? No mesmo tempo, você percebeu que o hominho de cima andou mais. Se ele andou mais no mesmo tempo, é que ele foi mais rápido. Portanto, sua velocidade é o quê? Maior. Então, quanto maior o deslocamento, maior a velocidade. Quanto menor o deslocamento, menor é a velocidade. Ok, senhores?
Para a próxima aula, transformação de unidade. Nós vamos transformar de quilômetro por hora para metro por segundo. Aquele famoso 3,6 que o aluno não sabe de onde que vem. Nós vamos descobrir próxima aula, tá? Dê um joinha, curte o vídeo, se inscreve no canal para você estar recebendo os vídeos novos, tá? Deixa um comentário se está gostando. Falou? Bons estudos. Até a próxima videoaula.